Olá, meu nome é Rafael Carriço, eu sou sócio fundador da Techers e esse é o TecherCast. Hoje nós vamos bater um papo aqui com uma pessoa muito especial, muito irreverente, uma pessoa que tem bastante experiência de mercado e vai trazer para vocês um pouco da visão do que é performance, do que é growth, do que é venda, gestão de equipe, liderança e um pouco de business aí para que você possa ter uns insights no seu dia a dia para a tua empresa, para o teu negócio e para o teu projeto. Não fugindo aqui do figurino, como manda o figurino, sempre começamos o nosso podcast, hoje em formato MesaCast. Eu vou me autodescrever para deixar você aí, que infelizmente não tem a possibilidade de nos ver e somente nos ouvir, de nos imaginar como nós somos, né? Eu gosto sempre de dizer para que você imagine eu como um colírio da Capricho, né? Como um belo de um modelo aí de Rede Globo, mas hoje... Como diriam os especialistas, estou de all black, calça jeans preta, camiseta preta, um relógio na mão esquerda, no punho esquerdo, um óculos de grau preto. Estamos no nosso cenário aqui com uma mesa de madeira grande, uma televisão bastante grande com o nosso logo no fundo. E eu vou pedir para que o nosso convidado se autodescreva antes de eu apresentá-lo para vocês. Olá pessoal, eu sou o André, então eu vou me descrever. Eu não sou tão bonito quanto o Rafael, não sou tão forte quanto o Rafael. Sim, ele é um homenzão. Eu tenho 46 anos, tenho 1,77 m, peso 84 quilos, tenho cabelos castanhos, barba comprida castanha, a pele branca. Eu acho que é isso. Estou vestido uma camisa branca, uma calça cinza, estou hoje bem claro, diferente do Rafa. O André fala que eu não sou tão forte quanto ele, mas ele é o dobro do meu tamanho, tá, gente? Eu sou só o palito. Inclusive, preciso pedir umas dicas aí de academia pro André. Mas, começando aqui o nosso episódio de hoje, quero pedir para que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem. Nós estamos em todas as plataformas disponíveis, YouTube, Spotify, Instagram e LinkedIn. Hoje a gente vai falar com uma fera aqui de mercado, ele que passou por grandes empresas, por grandes sexy brandings como... Whirlpool, Privalha, Local Web, hoje está no empreendimento um pouco mais disruptivo, mas ele tem uma carreira voltada aí para performance, vendas, growth, gestão de times, liderança. Quero pedir para ele se apresentar aqui com todo carinho. Muito obrigado por tua presença, André Viana. Rafa, obrigado, eu que agradeço aí a apresentação. Então, eu tenho uns 22 anos mais ou menos de carreira, comecei a trabalhar relativamente cedo, com 19 anos. Comecei como operador de telemarketing na Atento. E lá eu comecei a minha carreira de liderança. Tive a felicidade de virar supervisor de atendimento. Depois eu não era tão bom ainda com pessoas. Fui para a parte de planejamento estratégico. Fiquei lá quase 7 anos, gerenciando uma equipe. Depois, a gente pode fazer um recorte. Fui fazer um projeto social, fiquei 3 anos numa área social. Enquanto estava todo mundo indo para os Estados Unidos estudar, eu resolvi ajudar o mundo aí. Fui para a Whirlpool, fiquei 4 anos na Whirlpool, gerenciava uma unidade de negócio que chamava Compra Certa. E aí depois, quando a Privalha chegou no Brasil em 2012, eu dei 5 passos para trás, porque na Whirlpool eu tinha equipe, fui cuidar de um projeto sozinho lá, single, e deu muito certo o projeto. Lá eu fiquei quase 11 anos, e dos 11 anos, os últimos 6 anos como diretor comercial da operação Brasil como um todo. Agora estou no Grupo Local Web, uma empresa de capital aberto, LWSA, e sou responsável pela área comercial e de planejamento da Wake, que é uma unidade de negócios de enterprise, que a gente vende lá plataforma de e-commerce e plataforma de CRM. Então essa é a minha história, sempre voltado para o comercial, sempre voltado para a equipe, sempre voltado para crescimento e tentar acumular o máximo de função possível para se tornar relevante para os projetos. André, você trouxe um ponto interessante aí, que você começou a sua carreira na Atento, né? Que na época não, foi uma das maiores, talvez a maior empresa de como a gente pode dizer, de atendimento, de teleatendimento, né? Uma das grandes aí, líderes de mercado. E aí você traz que você não era tão bom em comunicação, foi para uma área de planejamento estratégico, né? Pô, cara, aonde você não se via tão bom de comunicação? Porque você é um cara super comunicativo, trabalhar com vendas acho que exige esse skill de comunicação, né? Sim. Como é que você enxerga a tua mudança de uma área de atendimento para uma área de planejamento estratégico e hoje liderando aí uma operação gigantesca de vendas? Eu acho sim, né? A gente tem
duas vertentes que têm que ser trabalhadas, né? Tem aquilo que é o seu DNA, que é seu, a pessoa fala bem, a pessoa gosta de números, a pessoa é boa de conta, e tem aquilo que precisa ser trabalhado, lapidado, que você pode melhorar aquilo que você já é bom e se tornar muito bom, ou compensar aquilo que é um gap para você ter o mínimo necessário para você atuar. A gente não é perfeito, a gente não é completo, e nesse exemplo, nessa época, eu era supervisor de atendimento, cuidava das pessoas, e eu não tinha muito tato para dar feedback. Eu, por ser uma pessoa muito objetiva, transparente demais e muito novo, talvez eu não sabia lidar com as situações onde eu tinha que dar um feedback não tão bom, um feedback pesado, ou não conseguia também parar para dar feedback positivo. E eu fui percebendo que naquela época eu não sou tão bom com pessoas, sei o que lá, e eu consegui me realocar para a parte de planejamento, que era sentar numa mesa e olhar números, números, números. Isso foi muito bom para mim, para minha carreira, porque lá durante esses 7 anos eu aprendi a pensar com números. Então, hoje, quando eu olho um P&L, quando eu olho um DRE, isso é a base do que eu tive lá, porque eu só tomava decisões por números, não tinha mais sensação. E o que aconteceu? A Atento foi percebendo que eu tinha um DNA de comunicação, eu tinha um DNA para falar com pessoas, foi me dando equipe. E aí foi me trabalhando, eu fui me educando, fui estudar, e aí eu saí de lá, quase 6 anos depois, gerenciando um prédio inteiro lá, com quase 50 pessoas debaixo da minha equipe. Então, eu acho que a gente precisa realmente entender quais são os nossos gaps para que a gente possa aflorá-lo, melhorá-lo e colocar no nível necessário para a função. Pontos fortes e pontos fracos, né? No caso, né? Muito bom. E assim, outro ponto que você trouxe também, né? Desenvolver o skill de gestão de pessoas. A Techers é uma consultoria de recrutamento e seleção. Então, nosso core business é encontrar executivos e pessoas para os nossos clientes. E a gente acredita que pessoas são os nossos principais ativos, né? Como empresa, como negócio. O que você viu como desafio inicial, né? Porque, chegou uma hora que você teve uma operação gigantesca, né? A Atento foi soltando a corda para você, né? Te ajudando com gestão de pessoas, mas o que você foi vendo de dificuldade, cara, isso aqui dá um pouco de medo, isso aqui não dá. Você trouxe a questão do feedback, que eu acho que o feedback é uma das ferramentas, né? Mas aí você tem gestão de crise, você tem contratação, você tem desligamento, você tem performance, tem análise de KPI, enfim, um universo de ferramentas para gestão de pessoas. Como é que você enxergou esse mundo, cara? É você com um mindset analítico ali, né? De números. Sim. Rafa, assim, hoje é muito fácil responder isso, né? Se passaram 20 anos, eu fui treinado, amadureci para poder responder o que eu fiz naquela época para poder conseguir crescer. Mas eu acho que com aquela visão que eu tinha, comecei lá na Atento com 19 anos, saí com 26 anos, que eu tinha muita boa vontade. Boa vontade para aprender, boa vontade para tentar fazer o meu melhor dentro do que dava e sempre estar disposto e disponível. Então, eu aprendi assim, com as pessoas, eu aprendi a falar, cara, talvez eu não seja tão experiente, talvez seja tão bom, mas se eu estiver disposto e eu estiver disponível aos meus colaboradores, aos meus pares, eu vou me tornar relevante. E esse eu acho que foi o maior segredo. Assim, tudo que eles precisavam, talvez não fosse minha função, talvez não estivesse no meu escopo, talvez a pessoa já tivesse perguntado 10 vezes, mas o fato de eu me colocar disponível, o fato de ouvi-lo, que eu tive que aprender, né, ter uma escutativa, fez as pessoas se aproximando, e aí, cada vez que eu ia ganhando corda, a empresa tinha um feedback positivo, e aí eu conseguia agrupar mais. Mas eu acho que o grande segredo, que eu acho que é um conselho, a gente tentar fazer o melhor que a gente tem hoje, né? Assim, eu venho de uma família humilde, assim, meus pais não são pessoas abastadas, e eu lembro que eu queria fazer Mackenzie. Cara, assim, só que não dava para pagar Mackenzie. Eu ganhava R$900 e o Mackenzie custava R$800. E eu tinha uma opção. Não faço nada, espero acontecer o planeta ou faço o que dá? E aí eu fui fazer Oswaldo Cruz, que é uma instituição relativamente boa em algumas frentes, alguns cursos, mas eu fui fazer web design. Vou fazer web design porque era o boom da internet, sei o que lá. E no meio do curso, eu falei, cara, assim, não é muito bem o que eu quero. Aí mudei, fui para uma outra instituição, saí daquela, fui para outra, fui fazer marketing. E aí, eu acabei a faculdade, não era uma instituição muito famosa, não muito conceituada,
Mas eu pensei, então tá bom, entre os que não têm e os que têm, eu tô na frente. O que eu posso fazer mais? Falei, vou fazer uma pós-graduação. Agora, tinha 20 e poucos anos, e o dinheiro também não dava para fazer uma pós-graduação na GV, não dava para fazer uma FIA na época. Eu falei, vou fazer uma pós-graduação de novo na mesma instituição. E qual que era o pensamento? É o melhor que dá para eu fazer, eu vou fazer. E aí, quando eu acabei a pós-graduação, eu pensei, putz, entre os que não têm pós-graduação nenhuma e eu que tenho uma pós-graduação não tão conceituada, eu já tô na frente. E isso me levou da Atento para a Whirlpool, que na época era uma empresa muito sexy, saía diversas vezes nas melhores empresas para se trabalhar, naqueles selos, e duas coisas que me levaram para lá foi uma, eu tinha pós, e aí o fato não era porque eu tinha uma pós muito boa, porque tinha gente lá que tinha feito Harvard, que foi esse pensamento meu de fazer o melhor que dava, que quando eu falei para a gestora, ela falou assim, putz, cara, esse cara, ele se vira. Que aí me levou para uma função já de supervisão, um cargo muito legal, porque eles viram o DNA e falaram assim, putz, cara, dá para ele que ele vai se virar com o que tem, não vai ficar esperando o melhor cenário do mundo. Então eu acho que foi isso que eu aprendi na Atento, faz o melhor. E você saiu da área de gestão de atendimento na Atento para uma área de atendimento na Whirlpool também? Não. Sim, não. E aí eu já com esse DNA comercial, esse DNA um pouco falando mais, eu posso falar depois, mas eu teve um hiato de 3 anos, que eu fiquei numa ONG aí ajudando entre a Atento e a Whirlpool, que também me colaborou para me levar para a Whirlpool. Mas o que eles viram? Assim, putz, o André fala bem, o André é comunicativo, é correria, se vira, é independente, tá focado nas pessoas, né? Que era o projeto que eu tava... Cara, era 100%... cara, isso em 2008, era 100% home office. Porque aí eu cuidava. Já era disruptivo, então, né? Na época. Então, mas aí eles precisavam de um cara, tipo, que nem eu. Aí eu precisava. Por que era home office, né? Porque tinha unidade de negócio que ficava no ABC. E eu tinha que cuidar do call... Eu era o cliente do call center de vendas de uma unidade que chamava Compra Certa. Nesse call center, eu cuidava de toda a gestão da venda pro Compra Certa. E aí, com o tempo, eles me deram toda a venda de PDV. Tudo que é venda de PDV vinha para mim. Depois, todas as lojas físicas que o Compra Certa tinha dentro de unidades vinham para mim. Então, tudo que era novo, eles iam me dando. Mas isso eu só consegui por quê? Porque por esse DNA de tentar fazer do jeito que dá. Eu vi uma bola pingando que não tinha dono. Eu falei, cara, entre essa bola ficar pingando e eu pegar essa bola, eu acho que eu consigo tocar bem essa bola. Só que se eu fizer um golaço com essa bola, eu vou me promover. E isso fez a minha carreira crescer mais rápido. Então, assim, eu entrei lá para cuidar do televendas e eu saí de lá cuidando de um monte de coisa. Então, eu acho que eu não desenhei os passos da minha carreira, assim, mas eu sempre soube aproveitar muito bem tudo que eu tinha na mão. Muito, muito sábio isso. Desculpa até te interromper, porque eu tava para te perguntar justamente o que você, na sua cabeça, tinha desenhado para tua carreira, né? Porque você foi lá marketing, comunicação, fez pós-graduação. E aí, a minha pergunta era, tá, mas aonde você queria chegar, né? Você já tinha um desenho planejado? Porque assim, perdão, trazendo o meu caso, eu jamais imaginaria que eu ia me tornar headhunter. Sim. Mas, guardadas as devidas proporções, como você, eu fui aproveitando as oportunidades, né? E cara, como foi isso pra você? Porque, de novo, você só pegou bucha pra resolver, né? Sim. Cara, em empresa grande. Eu vou dar um passo atrás. Eu vou falar um pouco desse meu projeto de assistência social. Eu saí da Whirlpool eu saí da Atento meio que quase bugado, cansado, trabalhando pra caramba, assim, era muita coisa, e meus amigos todos estavam indo pra fora. Eu vou estudar fora, eu vou pra Irlanda, eu vou pros Estados Unidos. E eu já ajudava numa ONG, numa assistência social, eu já era voluntário. E eu via que nesse lugar tinha muita falta de profissionalismo. Assim, cara, eles não sabiam gerir os recursos, não tinha como fazer as coisas bem feitas. Todo mundo que estava lá era voluntário, mas não tinham pessoas de calibre para poder ajudar os voluntários a se organizar. E aí eu saí da Atento, eu falei, cara, eu vou me enfiar nesse negócio. Aí eu mais 3 amigos, a gente falou, cara, vamos montar um negócio e vamos organizar uma ONG para captar recursos e fazer eventos sociais. Então, você deve ter visto nesses eventos nas praças, que tem as barracas com o dentista, cabeleireiro, com o palhaço, com o circo, sei lá. A gente, no final da história, a gente organizava e fazia isso. Legal. Então, o que a gente fazia? A gente tentava vender, aí o viés comercial, tentava vender isso para alguma instituição que precisava, alguém que precisava, queria fazer, por exemplo,
A Volkswagen queria fazer um evento social, mas não tinha como, não sabia. Não sabia nem como acessar as comunidades para poder fazer, com quem conversa. Contratavam a gente organizava o evento para eles e, enfim, eles ficavam lá com a fama, levavam o logo deles e a gente organizava. Com esse dinheiro, a gente lá fazia o nosso. Na comunidade que a gente queria, assistindo as pessoas que a gente achava que faziam sentido pra gente, sem câmera, sem filmagem, realmente uma assistência social. E nisso, eu fiquei 3 anos. 3 anos tocando o negócio, a gente, cara, olhando hoje fora, multiplicou o patrimônio, comprou um monte de equipamento, de novo, vi a oportunidade. Putz, cara, eu tinha que locar equipamento de luz e som, e eu usava o dinheiro. Putz, que a gente não compra, e a gente põe no custo. Cara, a gente foi crescendo o negócio. Empreendendo, literalmente. Literalmente empreendendo, mas com cunho social. Sei lá, eu ganhava, pra tangibilizar, eu ganhava 1/5 daquilo que eu ganhava na Atento quando eu saí. Só que, assim, cara, assim, eu rodei o Brasil inteiro. A gente, cara, dormia no caminhão. A gente fez, cara, muita coisa. Tem sorrisos que eu não esqueço até hoje. Isso me fez uma pessoa muito mais compreensiva do que a sociedade precisa. Não é só o meu salário com o que eu preciso. Tá bom, mas o que eu vou continuar fazendo para que esse amor continue sendo levado? O que você quer dizer quando... Essa frase foi muito, muito, muito louca e muito bonito, assim, né? Louca no sentido de bonito. O que você quer dizer quando você diz assim... Dormia no caminhão, tem sorrisos que eu nunca vou me esquecer. Cara, você imagina assim, a gente ia para alguma cidade pequena, Estiva Gerbe. Tem alguém que conhece aí? Ninguém. Ia para Estiva Gerbe, uma cidade de 2.000 habitantes. Cara, assim, todo mundo é carente, não tem ninguém que tem grana. E a gente lá com o caminhão, com alguns quilos de comida e alguns amigos, que esses eram os voluntários, que estavam combinados, chegaram no dia seguinte para a gente montar a barraca, cara, e atendimento dentista, fazer barba das pessoas, cortar o cabelo, dar cesta básica, levar uma palavra de amor, levar uma palavra de esperança, falar, cara, de Deus. E aí, com isso, cara, assim, a gente mudava as vidas das pessoas. Assim. As pessoas falam, putz, a gente nunca pensou que o evento era relativamente grande. Putz, esse tipo de coisa chegaria pra gente aqui. A gente tá esquecido aqui, nem a política olha pra gente. E, assim, de verdade, tem pessoas que... Assim, é tão louco que, assim, no meio do caminho... Por onde foi passando, tiveram pessoas que vieram atrás da gente. Caraca. A gente, tipo, tinha um casal... Seguidores mesmo, né? Falou, cara, se onde vocês forem, me liga que eu vou. Se vocês forem fazer o que... Empresários, falaram, cara, o que vocês precisarem, assim, o negócio realmente se tornou, assim, a pregação do evangelho mesmo, que é o amor, cara. Falar do amor para as pessoas e levar... E isso me fez, cara, assim, outra pessoa, assim, de lá para até hoje... Tudo que eu penso, eu não tomo uma decisão só por mim, só por... Cara, assim, eu prefiro perder numa decisão do que, cara, fazer qualquer coisa que não é nem errada, tá? Nem falta de ética. Mas que vá contra os meus valores. Cara, meus princípios e valores estão preservados, guardados, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei quem eu sou. Então, isso para mim foi muito melhor do que ter ido morar nos Estados Unidos, por mais que traria uma outra bagagem. Foi muito melhor que qualquer outra coisa. E me fez o que eu sou hoje. Cara, isso é muito poderoso, né? Porque lembrar dos sorrisos que a vida nos traz é algo que registra no nosso caráter, né? E muito, muito poderoso o que você traz com relação a isso, cara. Essa ação, ela ainda existe? Eu tive que sair porque eu queria casar. Hoje estou casado com a Daniela, tenho 2 filhos, o Thiago e o Léo. Nós já namorávamos nesse período, só que assim... Financeiramente era impossível de casar. E aí eu decidi, falei, meninos, eu vou virar um voluntário, não vou estar mais à frente do negócio, para poder buscar um emprego, para poder casar e tocar minha vida. E aí, graças a Deus, rapidamente eu fui me alocado, né? Nem digo que é relocado, né? Mas alocado lá na Whirlpool. E aí eu segui a minha vida. O projeto perdurou bastante tempo. Aí a gente acabou passando o projeto por uma outra instituição. E hoje, assim... Hoje, 20 anos depois, quase não existe mais. Eu ia perguntar perguntei se ainda existe, porque a gente está chegando em época de Natal, fim de ano. Sim. E aí eu ia deixar o link disponível aqui na descrição para quem mas tem muito contribuir. lugar, cara, para ajudar. Assim, se você der um Google, você acha alguma instituição que queira ajudar. E assim, a gente faz parte, a gente colaborar. Você que tem uma ONG, você que tem algum trabalho voluntário e quiser, né, participar, mostrar o teu projeto aqui, a gente está à disposição também. Chegando nessa época de Natal, Ano Novo, a gente, entre aspas, fica mais sensível, quando na verdade a gente tem que ter essa sensibilidade durante o ano todo, né? Sim. Porque é o que você falou, tem lugares que, poxa, nem o governo põe a mão, né? Nem Sim. a política põe a mão.
E a gente precisa usar esse canal também para atingir esses lugares e exercer a nossa solidariedade. Cara, e aí, voltando, né, para nossa história aqui, porque tô cheio de perguntas para te fazer aqui. Tu sai de uma Whirlpool e aí vai para um e-commerce, Privalha, né? Aí lá na Whirlpool, no final, eu tava dentro de uma unidade de negócios que era um .com, que é o Compra Certa, que era 100% online, então eu já estava lá. Cuidava de algumas poucas coisas 100% no online, mas cuidava de televendas, PDV, mas eu estava lá dentro. E aí, por isso que eu dei um passo para trás. Uma parada omnichannel, então, né? Era omnichannel. Aí, por isso que eu falo que eu dei um passo para trás, né? Porque eu deixo de ser gerente e vou para a área para ser, vamos dizer assim, um comprador, vendedor lá na Privalha, sem time, mas tinha acabado de chegar no Brasil, assim foi importantíssimo trabalhar na Whirlpool, eu amei, mas a Whirlpool é uma empresa tão grande, uma empresa tão centenária que as caixas são muito pré-definidas. Sim. Então, assim, quem tem uma veia muito empreendedora sofre um pouco do tamanho, se você não consegue ultrapassar algumas barreiras com facilidade. E aí, isso, pro meu DNA, eu sofri um pouco. E aí, por isso a decisão de ir para uma startup, uma recém-chegada no Brasil, que mal sabia ainda como trabalhar, o modelo de negócio estava sendo construído, e aí eu fui para lá, eu tava uma amiga lá, achei encantador o projeto, fui para lá para desenvolver a parte de home decor, né? Eles vendiam só roupa, era para cuidar 100% online, então assim, foi lá que eu aprendi a minha parte, meu lado varejo.com. E cara, se tratando do Omnichannel, eu acho que essa é uma boa dica para quem tá ouvindo a gente, até porque o nosso intuito é falar um pouco sobre carreira aqui também, né? Você trouxe um ponto que entrar em uma empresa gigante, uma multinacional gigantesca é importante, é bom, é legal, você desenha a tua carreira para onde você quiser, mas é importante que a audiência saiba também que são empresas com modelos mais engessados, né? Sim. Com competição alta, régua alta. Boa, era exatamente esse ponto que eu queria chegar. Como que era para você, né? Porque, cara, você tava em alta performance. Sim. E aí, de repente, você vai para uma startup, que hoje, inclusive, a Head de RH, a Priscila Dib, da Privalha, vem aqui, se não me engano, semana que vem. Que legal. Mas você pegou a vinda deles para cá. Sim. Né? Uma empresa menor, um conceito que ainda era embrionário, flash sale, exatamente. E com aquele chip teu de alta performance, competição e tal. E como é que foi para você operar num negócio desse, né? Com a tua veia intraempreendedora e empreendedora. Assim, foi mais fácil do que a minha passagem na Whirlpool. Sim, lá na Whirlpool eu tinha um escopo muito legal, mas definido. Não dava para inventar coisas do dia para noite, não tinha tanta alçada. Foi muito legal, assim, eu tinha que explicar quem era a Privalha para qualquer pessoa que chegasse. Ninguém sabia, minha família não sabia, o mercado não sabia, assim, era um negócio que eu tinha que explicar. Eu passava mais tempo explicando o modelo de negócio do que propriamente fazendo o negócio. Mas a coisa começou dando certo e aí meu chefe... Foi na época do Peixe Urbano, se não me engano? Foi, né? Foi. Quem lembra do Peixe Urbano? Groupon, Grupalha. Groupon. E aí meu chefe falava, cara, e aí tava dando certo, a gente tava crescendo essa unidade, e falava, o que você precisa? Eu falava, braço, cara, braço, porque eu não tô dando conta, isso aqui vai voar. E aí eu comecei a ganhar recursos, assistentes, pessoas para poder me ajudar. E aí foi dando tão certo que, cara, sei lá, em um ano eu virei gerente daquela unidade, que não havia gerente, já com pessoas com o cargo que eu tinha abaixo de mim, porque assim, a gente estava crescendo exponencialmente. Eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o trampo direito. Não adianta nada, você está no lugar certo, na hora certa, e fala, cara, só vou esperar a onda, porque se alguém trabalhar mais do que você, a pessoa vai levar. E aí deu muito certo, eu virei gerente, aí depois um dos meus amigos lá, que era gerente, saiu, foi para outro que cuidava de calçados, aí me deram calçados também. Então eu estava cuidando de calçados, aí tinha mais outros 2 gerentes, mas a minha unidade era, sei lá, 50% do faturamento da companhia, assim, viajando pra caramba, indo para várias cidades atrás de negócio, mas sempre focado. E aí, onde eu conseguia, cara, eu falava assim, eu preciso gerar valor para esse cara que eu tô... Então, eu ia na Capodarte, cara, eu não ia lá, eu preciso comprar um produto seu para vender. Eu falava, cara, como eu faço esse cara ganhar dinheiro? Putz, eu ia na Luz da Lua, como eu faço esse cara ganhar dinheiro? E aí, todos os que entravam, e aí a gente conseguia operar da forma que a gente desenhou, e era lucrativo, ou o cara conseguia não ter prejuízo, né, porque era um estoque velho,
esses caras ficavam. Então, assim, o churn, né, de clientes na minha época, assim, era baixíssimo, porque a gente focava em fazer ele ganhar dinheiro. É óbvio, cara, você vai ganhar dinheiro. Minha margem é essa, é fixa, é isso, esse é o game, mas eu vou fazer você ganhar dinheiro com o produto tá parado, sei lá. Então, assim, era um modelo de negócio muito legal. E aí, eu acabei virando gerente de calçados, e aí, o meu chefe, Renato Guerra, foi expatriado para o México, o presidente Fábio Bonfá foi expatriado para a Itália, Fernando Bosco, hoje atual CEO lá na Privalha, que era CEO, virou CEO e me convidou para estar no Comex lá com eles, isso 6 anos da minha saída. E aí eu fiquei 6 anos depois gerindo toda a área comercial, a área de back-office, planejamento estratégico da Privalha, fazendo a coisa acontecer lá. E aí eu peguei a diretoria, acho que faturando 500 milhões de reais, e eu saí faturando 1,3 bi. Caraca, duplicou. A gente cresceu bastante nos últimos 5 anos, e assim, a Privalha é uma empresa saudável, tem lucratividade, tem EBITDA, um negocinho bem sólido. Você já estava indiretamente desenhando a sua carreira para uma cadeira de executivo, né? Porque você traz muito olhar estratégico. Sim. No começo você traz o olhar estratégico para números, mas agora você traz o olhar estratégico para business, né? Para, cara, tu vai ganhar dinheiro, mais dinheiro. Como ganhar mais dinheiro? Com mais eficiência, mais controle, mais processo. Antes de você virar gerente, você falou pro teu gestor lá que você precisava de braço, né? E aí a gente está falando de pessoas, contratação, imagino eu. O que você procurava, e aí até hoje o que você procura, né? De habilidade nas pessoas quando você quer contratar. Porque, pô, você veio de uma operação grande, de alta performance, para uma operação nova, né? Então, assim, não dá para, sei lá, colocar, sei lá, um maratonista para correr um cara que está acostumado a correr os 100 metros rasos, né? Sim. O que você procurava, cara, de skill, assim, nessa galera? Porque quando a gente fala em contratação, em construção de time, é um problema bom de resolver, mas é um problema. Sim. Naquela época bastante, mas hoje eu continuo com esse viés. Assim, eu procuro pessoas que tenham energia e vontade. Se não tiver energia e vontade, pode ter o currículo que for, pode ter a experiência que for, que para mim, no meu modelo, não funciona. Porque eu sou muito acelerado, eu quero que as coisas aconteçam rápido, eu quero que as pessoas cresçam, eu quero que as pessoas ganhem dinheiro, mas para isso eu preciso que as pessoas entreguem. Assim, eu gosto de dar a corda. Eu não sou um cara que dá a corda, mas deixo no pescoço se eu tiver que puxar, se enforca. Não deixo nos pés, se tiver que puxar, ela dá uma rasteira, cara, põe na cinturinha ali, porque se tiver que puxar, vem junto comigo. Então, assim, eu sou aquele cara assim, cara, beleza. E o foco é fazer a pessoa crescer. Quanto mais ela cresce, mais ela chega perto de mim, para que a instituição que eu trabalho não tenha opção e ela me empurre. Eu não fico lá batendo na porta do meu chefe e, me dá um aumento. Eu falo, não, cara, eu vou deixar meu time alto nível, ganhando bem, sei lá, para falar, putz, cara, tem que aumentar. Então, eu acho que assim, eu procurava sempre gente que tem vontade. Os meus melhores vendedores são os vendedores, não os mais capacitados, mas os que têm mais vontade de fazer acontecer. Cara, como é que você mapeia isso, né? E aí, papel e caneta na mão aí para você que é executivo, né? Daqui a pouco vai ter gente batendo na tua porta querendo te contratar, né? Se você puder dar a dica, né? Mas como é que você mapeia quem tem mais ou menos vontade? Porque eu recruto para tecnologia e é muito difícil. Né? Porque é um mercado muito cíclico. E a gente faz algumas posições de vendas. E, cara, entrevistar vendedor também é difícil, porque vendedor se vende pra caralho, né? Então, assim, na entrevista é bom demais. Aí chega ali no dia a dia, começa a ter aquela queda. Como é que você mapeia quem tem mais, menos vontade, mais, menos energia? Né? O que você caça ali de feeling, cara? Cara, eu erro bastante, tá? Sim. A gente erra porque, sim, o que você falou, e ainda mais com o vendedor, porque o papel dele é se vender. Se ele não souber vender o melhor produto dele... Que é ele mesmo? Que é ele mesmo, cara, assim, já começou a errar. Então, assim, eu não contrato quem não conseguiu de verdade me convencer. Mas, assim, eu acho assim, a energia na mesa, é o olhar, é a movimentação. Eu acho que isso me dá um pouco da leitura, porque se a pessoa já tá assim, caída, ó céus, ó vida, meu chefe que não me ajuda. Pode estar uma nhaca lá onde ele tá, não tem problema. Mas se ele tá lá só pra tipo, não sei o que lá, eu já falei, putz, cara, uma hora vai acontecer aqui. Porque assim, no começo, aumento salarial dura 3 meses, depois vira salário, né? Empresa nova dura 3 meses, depois vira emprego atual. Então assim, eu sempre tento olhar um pouco da energia, força de vontade, mas eu gosto de olhar as histórias. Eu sempre pergunto, mais do que as competências, cara, me conta em case.
que você fez de legal? Me fala um negócio que você se orgulha pra caramba. Me fala um negócio, uma grande cagada que você fez na sua vida e como que você saiu. Às vezes eu sou mais encantado pelas cagadas e a forma que a pessoa saiu desse tipo de problema do que propriamente os cases. Quando a pessoa conta uma história muito corporativa também, não, porque eu fui lá, multipliquei a área, começa a falar, e acho que é uma boa dica. Quando a pessoa fala muito da empresa, muito dos resultados, muito sei o que lá, ele está contando uma história que ele ouve lá dentro. Isso não quer dizer que é dele. Como, crescemos tanto por cento, emos. Tem gente que fala, não, mas a pessoa que fala no plural, ele está pensando na equipe. Pode ser. O gestor, né? Ele não tá falando do resultado da equipe. Mas talvez ele tá contando uma história de uma outra pessoa que ele vive lá dentro. Então eu gosto muito de saber, cara, mas me fala um case seu, cara. Um cliente que você foi e virou o jogo. Fala um cara que você tomou uma negativa gigante, cara, e depois de X tempo tomou não, lá você resolveu. Me conta uma cagada que você fez na empresa que gerou prejuízo, cara, e como você resolveu? Nem que como você resolveu, eu fui lá e contei a verdade pro meu chefe. Whatever, tomou um prejuízo, cara. Então eu costumo a ver quem é a pessoa, DNA da pessoa, o que ela gosta de fazer. Por quê? A relação tem que ser boa. Sim. Não adianta, assim, cara, assim, pegar... Assim, a gente precisa trabalhar com diversidade em todos os aspectos, né? Na multidiversidade. Mas eu gosto de trabalhar com pessoas que eu vou ter o mínimo de relação para ir não almoçar, e eu tenho um acordo com o meu time, não almoço, a gente não fala de trabalho, certo? Para eu conseguir perguntar como tá o filho, como foi o final de semana, não sei o que lá, e depois de X tempo, cara, aquela conversa já é uma conversa de boteco, de amigos. Então, assim, se eu trago a pessoa simplesmente porque me falaram que é muito boa, mas não tem nada a ver comigo, assim, eu não vou talvez conseguir dar o meu melhor para essa pessoa talvez não vai enxergar em mim um líder inspirador, e essa relação ela vai ser uma relação média. Aí a pessoa tem que ser muito das galáxias para uma relação média e ele conseguir entregar muito. Agora, você pega uma pessoa média, uma pessoa mediana no bom sentido para falar, mas que, cara, a gente tem uma relação boa, que a gente tem transparência, que a gente tem verdade, cara, assim, a gente cresce junto. Então é isso que eu sempre foco o meu time, e assim, o meu grande papel primeiro, se tornar indispensável. Eu faço assim, o dia que, assim, que eu tô feliz, que eu sei que deu certo, é quando por algum motivo, eu não vou trabalhar e nada muda e meu telefone não toca. Eu falo, cara, estou fazendo um bom trabalho. Que é diferente daquilo que muitos executivos pensam. Cara, assim, não, eu tenho que ser necessário, eu tenho que tomar a decisão. Se a empresa Tudo não... tem que passar a por empresa mim. não roda, sei lá, o meu chefe lá, o VP, o CEO tem que olhar pra mim e falar, cara, se esse cara não tiver, caiu a casa. Eu sou o contrário. Cara, eu vou formar meu time para que eu seja dispensável a ponto de, se eu tiver que sair, temos pessoas prontas para assumir o meu lugar, ou quase prontas, uma questão de tempo, e para que eu consiga, sendo dispensável, assumir outras coisas. Porque eu já tive situações de não conseguir crescer, porque eu era cara, insubstituível naquela função. Falei, cara, André, tá na hora, mas vai formar alguém, então esta vaga que apareceu não vai dar agora. Falei, meu Deus, perdi. Isso fez eu crescer. Então, assim, eu preciso sempre ter gente na contratação que sabe falar, cara, esse cara eu vou conseguir me relacionar tão bem que eu vou fazer ele voar. Que pra mim esse é o principal mindset que um líder tem que ter, né, cara? Você sabe que você tava falando sobre o que você mapeia, né, de pontos fortes, energia e tal, de um vendedor, e aí uma vez eu tava fazendo uma vaga que é para uma empresa de tecnologia para o mercado de compras, né? E aí era um account manager hunter, né? Um cara que abre porta e tudo mais. E aí eu perguntei pra ele, cara, qual que é o teu maior case de sucesso? Daí não lembro o ano direito, mas ele falou assim, cara, em 2012 foi a minha maior performance, porque de comissão eu paguei meu casamento à vista. Deu, vamos lá, casamento, algo importante, é um projeto. Se o cara pagou à vista, o cara teve uma comissão boa. Se o cara teve uma comissão boa, ele vendeu muito. Se ele vendeu muito... Eu falei, que justificativa simples e poderosa, né? Em vez de você ficar falando, a empresa cresceu, né? Então isso faz muito sentido. E André, como líder hoje, como gestor hoje, né? Quais são os seus principais desafios? Você trouxe agora, né, a questão de você ser dispensável, de cargos, sucessões e tudo mais, mas quais são os seus principais desafios? O que você diria aí para a nossa audiência que quer se tornar um líder, buscar desenvolver no mercado? Eu contei metade da história, né? Quando eu falei dos meus estudos. Isso responde. E eu tava lá na Privalha, e eu tinha uma pós-graduação ainda, né? Tinha ficado um tempo sem estudar, que não era tão boa. Falei, cara, mas eu preciso resolver isso.
E aí fui lá, na minha época, FIA ainda era uma instituição da USP, que tinha que prestar lá, fazer entrevista. Falei, vou tentar fazer FIA. Cara, aí fui fazer, consegui entrar, já dava para pagar. Fui fazer FIA na USP. Beleza. Putz, aí já tem agora 2 pós-graduações e uma muito boa. Já me torna um pouquinho diferente da massa. Outra coisa também que eu fiz eu percebia que lá no Comex, na Privalha, todo mundo falava espanhol, né? Porque o fundador era espanhol, a empresa era de Barcelona, o inglês servia para nada. Eu falei, cara, preciso tomar uma decisão. Fico aqui no meu inglesinho aqui dessa instituição. Não vou falar o nome para fazer piada, mas dessa instituição aí. Com W? É com F. Tá, beleza. Vou ficar aqui nessa instituição cara, eu falei, vou estudar espanhol. Vou estudar espanhol, por quê? Porque eu preciso estar preparado o dia que a minha função de precisar lidar com os caras da Espanha. E aí fui fazer escola particular, fui fazer professor particular, fiquei 3 meses lá na Espanha, numa instituição parruda, fazendo um mini intercâmbio. Falei, chefe, vou tirar 1 mês de férias, posso trabalhar 2 meses de lá? Deixou, topou, não sei o que lá. Fui fazer Don Quixote lá, fiquei 3 meses estudando espanhol, me formei, não sei o que lá. Sempre olhando e falando, cara, assim, eu sempre preciso estar um passo a mais daquilo que eu preciso hoje. Porque isso me valida mais fácil pro próximo. Tem pessoas que têm a mania de deixar, tá bom, quando chegar a hora eu corro atrás. Eu sempre pensei, eu preciso estar... A ponto de olhar o Comex lá e falar, cara, como esses caras falam? O que eles comem? Como eles se vestem? Eu preciso me comportar como eles para que na hora que eles olharem para mim, ele é um de nós. Não olhava assim, mas será que vai encaixar? Será que o André cabe? Então, eu sempre tive, é óbvio, né? Respeitando o meu DNA, respeitando aquilo que é meu, a minha essência. Falar, cara, mas como que eu faço para tá mais parecido? E aí, não contente ainda com a questão da instituição, falou, cara, mas tá bom, agora eu tô na média boa. Cara, como que eu faço? Vou para as galáxias. Falei, cara, vou fazer IESE, em Barcelona. Cara, assim, um curso que... O que é o IESE? O IESE é a maior instituição de business que tem no mundo. Ela, dos últimos 15 anos, 11 vezes ela ganhou como primeira instituição de business no mundo, passando Harvard e Stanford. Cara, assim... E aí, cara, me matriculei, um negócio assim, cara, quase que impagável, mas falei, cara, falei com a minha esposa, combinei o jogo, falei, cara, vai me custar tantos bônus, sei lá. Meu chefe, o Fernando Bosco, tinha feito um curso um pouquinho mais high level do que o meu, né, pela posição dele. Você não entra no curso, tipo, na sala que tem presidente, sem ser... Cara, é muito legal. Fui fazer. E aí, isso me colocou num jogo diferente. Se me colocou num jogo, cara, que um dos headhunters me ligou hoje e falou, cara, mas você fez IESE? Você foi para Barcelona, se matriculou, fez lá? Fiz. E aí, cara, assim, isso mudou o jogo. Então, onde eu quero chegar? Eu sempre tentei fazer o melhor que dava. Eu tenho um monte de gap. Mas eu preciso escolher entre não fazer nada e fazer alguma coisa. Vamos fazer essa alguma coisa o melhor que dá para o momento de hoje. E aí isso me trouxe aonde eu sou hoje, no lugar que eu estou, porque agora sim eu tenho mais repertório, agora sim eu tenho uma condição de pagar um IESE. Mas é muito fácil, né, André? Você é diretor, né? Dá para pagar IESE. Tá bom. Mas quando não dava... caminho antes, quando não né? dava, eu fiz uma de R$300. E aí depois eu fiz uma de 500, depois eu fiz uma de 1.500, depois eu fiz de milhares e milhares de reais. O negócio cara, assim, não pode parar. Eu acho que o segredo, assim, pro executivo hoje é falar, cara, você quer ser executivo? É esse o game que você quer? Ele não para. E assim, só para envelopar um pouco mais o teu speech, porque eu converso todos os dias com os executivos, eu sei muito bem o que você quer dizer e concordo. Mas o que você está querendo dizer para uma trilha de um executivo, sempre investir em conhecimento e capacitação é um ponto. É isso que você está querendo dizer? Não se manter conformado ali. Cara, assim, eu acho que a primeira palavra é não se ficar conformado. E a segunda palavra é o investir. Porque talvez você pode ficar não inconformado, só mudar uma atitude, mudar um comportamento, sei lá, não precisa de um investimento. Isso te leva para um outro patamar. Mas na grande maioria, quando você se torna um pouco mais sênior, isso vem a galope um investimento de estudo, alguma coisa ali. Então, putz, vira e mexe, eu tô fazendo vai ter um summit, eu vou, vai ter um sei o que lá, eu vou, tento encaixar para estar sempre... Idioma... cara, leitura, tô sempre lendo um livro, sempre mantendo atual, quais são as newsletters que eu preciso ler para ter conteúdo para os clientes que eu atendo, para saber o que está acontecendo com a economia, sei lá. Assim, a gente sempre precisa estar atual, assim, porque esse é o game do mundo corporativo. Sim, eu acho que a minha geração ela vai durar mais tempo que a geração anterior nos cargos.
tinha um problema de etarismo até pouco tempo atrás, que o cara de 50 anos já ficava preocupado, não sabia para onde ele ia, a não ser que ele fosse um CEO. Eu já enxergo hoje que essa minha geração ela tem mais pista, porque a gente está um pouco mais jovem, a gente tem um pouco mais de energia, a gente está um pouco mais bem cuidado. Dizem, eu não sei se é verdade, que a geração que vem atrás ela não quer saber tanta responsabilidade, quer curtir um pouco mais a vida. E aí isso faz não ter uma safra de líderes, muita gente tão rápida, e isso faz a gente ficar um pouco mais perene. Mas é uma pirâmide. Quanto mais você sobe, mais a gente vai ter... As empresas têm escolhas. Mas, antes do currículo, antes do que está no papel, cara, sua postura, sua energia é o que determina o jogo. Porque muitas vezes isso é o que vai desempatar ou te coloca na frente. Sim. Em alguns momentos, por exemplo, tinha gente na Whirlpool que fez Harvard do meu lado, e eu com aquela instituição tupiniquim lá. E não deixei de crescer. Eu não falei, cara, agora não dá mais, né? Travou, vou aceitar. Beleza, falei, na hora que der, eu faço uma melhor. Então, acho que o conformismo no mundo corporativo te leva a um estágio de não crescimento e a um segundo estágio, um estágio de demissão. Porque a régua, ela não é fixa. Ah, beleza, eu entrei no conformismo, parei, tá bom, tô no mínimo. Cara, vai acontecer. Inteligência artificial... Cara, velocidade, growth, agora não é mais EBITDA, a gente tá falando de COGS, de caixa, não sei o que lá, cara, você tá aqui, fala, putz, cara, esse cara não serve mais, velho. Porque ele tá com um hiato gigante. Então, assim, quer jogar o jogo do mundo corporativo, você precisa sempre estar atento, antenado e com força de vontade para fazer algo novo. É cada vez mais sobre soft skills, né, cara, do que sobre hard skills. Eu vejo que o mercado, por um bom tempo, foi muito... tendencioso à faculdade de primeira linha, né? Sim. Eu cansei de atender clientes e falar assim, só me manda a gente da USP, da Unesp. E, cara, hoje em dia isso não tem peso tão grande, né? Sim. Para algumas posições ainda assim, né? Alguns cursos de exatas, tipo matemática, física, que as federais têm uma grade mais complexa, mas no geral eu não vejo mais tanto, assim, com um peso muito grande. Mas você não contrata um cara conformado. Raramente. O cara, beleza, ele fez Raramente. USP, mas é um filhinho de papai que não fez nada na vida. Agora você pega um cara que fez Uni9, mas é correria, cresceu, e quando deu pra estudar foi não sei o que lá. O cara fez Unip, não sei o que lá, foi não sei o que lá. No final, cara, assim... Na real, o que você tá trazendo é muito legal de debater, porque assim, o cara correria da Uni9, ele tem muito mais os soft skills que a gente espera do que o cara, o filhinho de papai que fez federal, né? Então, como é louco isso, né? Porque lá na frente o que importa é quem vai dar o melhor resultado. E sim, o filhinho de papai, na maioria, no bom sentido da palavra, na maioria das vezes ele é muito bom, porque ele teve ensino desde sempre, mas ele tem um problema pro mercado. Esse cara, ele não tem um problema se ele sair. Então, se o negócio apertar, se tiver ruim, ele fala, cara, tá tudo bem, não serve mais pra mim, eu vou embora, tá tudo bem, gente. E aí ele vai lá viver a vida confortável dele, vai se realocar, tem uma rede de network gigante, estudou em colégio que todo mundo é CEO, founder, ele se resolve. Sim. O cara que é correria, ele fala, mesmo um cara que tá numa situação hoje mais confortável, ele fala, cara, eu só tenho esse plano. Assim, então eu vou ser o melhor que dá, porque, cara, eu preciso sustentar. Assim, quem vem de baixo, ele tem sempre um estigma, cara, assim, que fala assim, eu preciso me virar e ser o melhor, por mais que você chegou numa situação mais confortável. Só que isso te deixa vivo. E não te gera uma zona de conforto. Porque você fala, eu não quero voltar para aquele lugar. Eu digo, beleza, gente, com todo respeito, vai falar, cara, mas beleza, eu saí de lá, eu não quero mais voltar. Então, assim, eu acho que esse cara que é correria, eu acho que ele ajuda, na grande maioria dos momentos que a empresa precisa se mover. Eu fico vendo hoje em dia, ser empreendedor rico virou hype, né? Talvez a gente esteja na geração de pessoas mais ricas, Sim. né? E a grande maioria desses grandes empreendedores que eu vejo, que são show-off de palco, né? Coach talkers, vieram de baixo. E esses caras não param de trabalhar. Os caras trabalham pra cacete, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou. Só que mudou, né? Hoje é legal você falar isso. Sim. Eu morria de vergonha, sim. No meio da minha trajetória, falar a faculdade que eu fiz. Porque eu tava vivendo, eu sou da geração lá que vivia que se não fosse uma faculdade de ponta, eu não tinha nem
possibilidade de participar. Exato. Então, eu encapsulo... Essa história, por exemplo, aí que eu contei para vocês de assistência social, eu não contava. Uhum. Eu falei, não, esse menino é da igreja, não quer saber nada. Cara, hoje, a assistência social é legal. Eu conto essa história em uma entrevista, cara, eu vejo que os caras anotam mais aí nessa parte que eu conto da Whirlpool, porque é um diferencial. Fala que você veio de baixo, fala que você foi correria, que você estudou, não sei o que lá. Isso hoje tá na moda. Por quê? Porque a gente tá vivendo um mundo muito mais, cara, assim, tipo, eu preciso sair do status quo e para um cenário muito melhor, sei lá. Então, essas histórias são mais fáceis de encapsular quando você deu certo e vem do nada. Sim, sim. É que o correria é o soft skill que todo mundo quer, né? Porque, cara, sei lá, tô contratando um programador em Python. Sim. Tô entrevistando um moleque que não programou em Python, mas programa muito em Java porque ele tem o skill de correria e aprendeu a programar. Esse cara vai programar em Python. Sim. Ele vai. Se eu tiver tempo para investir nele, A pergunta vai é, como que você aprendeu a primeira linguagem? Exato. Sozinho. Eu falei, então tá bom, beleza. Exato. É o cara que fala 5 idiomas e veio da favela, entendeu? Sim. Então, esse soft skill correria é algo que... E aí eu trago, assim, é importante para todas as carreiras, óbvio, mas para a área de vendas é muito importante. Muito. Porque a venda, cara, o vendedor, ele precisa ser ambicioso, ele precisa gostar de resultado, de dinheiro, né? E esse soft skill de ser correria, de correr atrás do resultado para vendas é algo que todo gestor quer achar. Eu tenho um exemplo que o RH da minha empresa lá, que eu trabalho atualmente, quase me mata, né? Mas eu cheguei para uma vendedora que eu tinha muito potencial. Essa menina vai voar. Assim, é um diamante que precisa ser lapidado. Eu perguntei para ela assim, qual é o seu carro? Eu falei, meu carro é X, um carro simples. Eu falei, qual é o seu sonho de ter um carro? Eu falei, meu sonho é ter uma HRV zero. Eu falei, cara, vai na concessionária, dá seu carro de entrada, troca pela uma HRV e volta com um boleto desse tamanho. Não, tá louco, André? Bota o boleto na sua mesa e olha todo dia para essa parcela. Eu duvido, a partir de amanhã, que você olhou para esse boleto, porque eu acreditava no potencial dela, você não vai começar a vender. Cara, dito e feito. E ela foi lá, trocou o carro, não sei o que lá. Cara, assim, hoje, 2 anos consecutivos que ela entra a primeira e a segunda melhor vendedora. A hora que ela tinha o skill, mas ela precisava de ser provocada. Então, assim, é muito assim, a gente como líder precisa saber quais são as alavancas que a gente precisa que o que funcionou para ela talvez não funcione para o João. Não. E aí, eu preciso identificar qual a provocação do João. Tua como líder, né, E aí, cara, uma pergunta aqui. Pergunta / dica para a audiência, né? Como é que você faz isso, cara, hoje como um diretor de vendas, né, de um grupo gigantesco, né? Como é que você faz isso, cara, para gerir o teu time e garantir a performance do teu time? Porque, eventualmente tem um cara que tem mais experiência, o que tem menos, o que tem um gatilho, o outro que tem outro, assim. Qual que é a dica, assim? Qual que é o segredo, né? Assim, mesmo como diretor, tendo gerentes executivos abaixo de mim, eu sou uma pessoa muito acessível e próxima. Então, o primeiro ponto é assim, a nossa empresa hoje são 2 dias de office e 3 dias de home. Uhum. Eu vou todos os dias. Então, a gente não vai de sexta, a gente tem um combinado pra gente poder todo mundo... Mas, André, por que você vai todos os dias? Porque minha equipe é grande. Se eu me der o luxo de ir não 2 dias, pode ser que eu pegue a coincidência dos 2 dias que um funcionário meu não vai e eu não vou ter relacionamento com essa pessoa. Então, o primeiro ponto é estar perto. Saber quais são as ambições, quais são os desejos, anseios, necessidades, dores dessas pessoas para que eu possa ajudar. Uhum. Segundo ponto meu papel é para dar suporte. Eu não preciso saber todas as coisas e eu não tenho problema nenhum. Eu falar, cara, não sei, velho, o que você faria? E não é aquela resposta, bonita de mercado. Eu falei, não sei mesmo, cara, vamos pensar o que a gente faz aí. Mas tá junto, se a pessoa falar, eu não sei também, falar, cara, então vamos sentar, vamos tentar resolver, porque sem resolução não pode ficar. Uhum. Então, dar suporte para as pessoas. E ser acessível. Então, assim, eu gosto de sentar na mesa da galera, junto todo mundo. Assim, vou almoçar, eu vou com o meu time. Não, eu posso ir com o board? Posso, prefiro com o meu time. Putz, tá no dia a dia. André, tem uma viagem que não sei o que lá. Putz, vou dar um outro exemplo. Eu já viajei até Franca, 600 quilômetros de carro para fazer uma reunião de meia hora. E voltar, porque um colaborador meu, que estava sem o gerente na época, falou, André, um vendedor, cara, precisava muito de lá, só do seu peso, do seu crachá, cara, não precisa faça nada, mas o cara nem vai me dar atenção. Você falou, eu falei, beleza, eu vou. Falei, tua atitude, né? Eu falei, cara, mas tá bom, tem que pedir passagem, sei o que lá, tem política, 15 dias. Eu falei, André, depois de amanhã. Eu falei, vamos de carro. Até hoje esse cara é gerente na empresa, tá? Até hoje ele fala dessa situação. Putz, você lembra o dia que o André pegou o carro, ele fala, ele foi dirigindo pra mim. Uhum. Porque ele falou assim, qual que é a cena, né?
o vendedor dirige, o chefe fica lá numa boa. Eu falei, não, eu vou dirigir porque ele tem mais coisas operacionais para fazer do que eu. Eu resolvo um telefone, se meu telefone tocar, ele precisa fazer coisa. Eu falei, Rafa, era o Rafa, vai tocando seu dia a dia, cara, eu vou tocando o barco, porque foi. Cara, só que isso muda, assim, cara. Quantas vezes eu fui pro Rio de Janeiro fazer um almoço e voltei? Então, essa é uma dica, assim, cara. Você tá disponível pro seu cliente, você tá disponível pro seu... Cara, assim, não dá para encapsular tudo de um jeito só. Eu sou assim. Esse tipo de reunião eu só faço online. Cara, assim, eu sou muito do presencial, sou muito do corpo a corpo, sou muito do online, sou muito do relacionamento. Assim, eu não tenho... Assim, pode falar qualquer, assim, qualquer... Eu posso chegar pra empresa e tal, não tem ninguém que vá reclamar de mim. Putz, o André pisou na bola. O André talvez é duro na negociação. O André talvez eu não ganhei dinheiro. Porque eu tinha que respeitar os meus guarda-reios ali. Mas você fala, mas o que ele combina... Ele cumpre, ele tá sempre aqui. Então, assim, a gente tem que crescer, mas a gente, principalmente a área de vendas. Cara, a gente tem que estar na rua. Assim, eu cobro meu time mais um KPI de visitas presenciais do que propriamente quantidade de visitas. Porque, quantidade de visitas. Qualidade, né? Eu fiz 20 reuniões online. Cara, eu não vou ver gravação, não vou gravar os caras para saber o que estão fazendo. Agora ele fala, eu fiz 4 reuniões em campo. Eu falei, cara, ele não foi à toa em campo. Não foi à toa no cliente. Então, assim, a gente tem que estar muito próximo do time para poder saber o que eles precisam. E quando você percebe isso, tem um pouco de feeling também, a idade, a maturidade ajuda isso. Cara, você percebe, você faz as pessoas voarem porque você entrega o que elas precisam. Você não tá para atrapalhar, você tá para ajudar. E assim, para você que tá na operação ali no front vendendo, cara, isso que o André trouxe é muito importante também. Espero que vocês valorizem isso no líder, no gestor, no diretor, né? Eu gosto de dizer que, assim, os líderes, eles precisam tomar as principais decisões. Às vezes elas são as mais fáceis, às vezes elas são mais difíceis, mas vocês precisam tomar as principais decisões. Por exemplo, vamos de carro a Franca 600 km. É uma sugestão. Quem deu ok? Você como líder. Eu vou dirigindo por quê? Porque você, como operação, precisa estar mais solto para fazer mais atividades operacionais. Eu posso focar em dirigir. Então, assim, são as principais decisões. Muitas vezes contratar mais, desligar mais, trabalhar mais dias de casa, trabalhar mais dias do escritório. Mas as decisões saem dos líderes, né? E o dia que você for líder, você que está na operação, você vai precisar tomar esse tipo de decisão também, né? Mas sabe o que muda o jogo? Eu falei isso lá na frente. Às vezes eu tomo decisões que me prejudicam em prol de outra pessoa. Eu poderia ficar confortável dormindo ou matando meus e-mails dirigindo. Mas eu tinha certeza que o fato de eu dirigir ia mudar a percepção daquele era o mais certo a ser feito, né? A relação a mim. Sim. Cara, assim, era o mais certo. A gente não vendeu mais ou menos por isso. Mas eu tenho certeza que a cabeça daquele cara em relação ao que esperar de um líder, se o líder está entregando, e o que ele tem de percepção sobre mim, mudou. Sim. Então, eu acho assim, a gente precisa sempre pensar assim, cara, beleza, não é o melhor para mim, o que é melhor para o time, o que é melhor para agora para a área. Às vezes você vai pedir um negócio, eu vejo muito gestor, principalmente alto executivo, que vai chegar numa área, cara, e aí usa o crachá, usa a força, mas tem que fazer, porque não sei o que lá, a gente venda, resultado, não sei o que lá. Aí, às vezes vai atrapalhar o resultado daquela outra área, às vezes logística vai ter um problema, não sei o que lá. E aí eu vejo que aquela pessoa fica pé da vida. E fala, cara, beleza, eu vou fazer isso porque ele tá me mandando hoje. Mas o dia que não for uma ordem, eu preciso, não vou fazer. E o que eu aprendi com o tempo, e eu ensino muito meu time, cara, assim, quando você for pedir algo para uma área, quando você for pedir algo para alguém, não sei o que lá, vê se os interesses dessa pessoa também vão ser atendidos. E faça que sejam. Cara, não vai lá com uma proposta só pro seu interesse e você sabe que vai ferrar a pessoa. Cara, no mínimo a sua proposta tem que ser neutra para ela, aí com o jeitinho você a ganha, mas você fala, cara, você tem que levar, cara, nem que for uma exposição positiva, nem que fala, não, eu vou falar para todo mundo, você me ajudou. Cara, essa pessoa tem que sentir parte da resolução do problema, essa pessoa tem que sentir, falar, beleza, eu estou ajudando alguma coisa. Agora, quando você vai, cara, beleza, você usa o seu crachá, isso tem validade. Porque uma hora fala assim, cara, hoje eu não posso mesmo. E, cara, e às vezes ela até poderia, mas como ela tá com talvez a regra debaixo do braço naquele momento, claro, ela vai usar a favor dela. Sim. Então, um bom líder ele precisa ler como a gente faz para poder fazer as pessoas renderem mais. Ter a sensibilidade de fazer essa leitura, né? Sim. André, hoje você está no varejo online, é isso? Eu posso considerar como setor econômico varejo online? Ou varejo mesmo? Hoje eu atendo o varejo online, varejo.com, vamos dizer assim.
Eu estou na Wake, a Wake é uma divisão enterprise da grupo WSA. A gente vende plataforma de e-commerce e plataforma de CRM. Então, hoje, os meus clientes é o varejo online ou que é um varejo físico. Só físico eu não atendo. O cara, se for híbrido ou omnichannel, a gente consegue resolver os problemas. Se ele for 100% online, também a gente consegue resolver. Então, hoje eu estou do outro lado da mesa da qual eu sentei. E por que meu chefe me trouxe? Então, cara, eu consigo ler melhor quais são as dores reais daquele comprador, uma vez que eu já já sentei nessa cadeira. Então, isso ajuda também bastante você se pôr no lado dessa outra pessoa. A gente tinha lá uma cultura de venda muito lenta, uma cultura de venda que só pensava em mostrar o produto, resolução técnica. E essa minha veia comercial e de varejo trouxe para o time com o tempo, tive que trocar algumas pessoas, ensinar outras pessoas, mas trouxe um viés para o time muito mais comercial, né? A gente olhava a venda a cada ciclo de 6 meses. Daqui 6 meses. O que acontece? O vendedor fica conformado 6 meses. No primeiro mês ele, no bom sentido, tá, time? No primeiro mês ele não faz nada, segundo mês ele não faz nada, terceiro mês ele começa a olhar o pipe, quarto mês ele fala, putz, tá chegando, começa a correr no quinto, sexto mês para fechar, porque é o fechamento dele. Laje mudou, um pedaço da meta é mensal. Mas eu vendo um produto que é negociação, às vezes demora um ano, sim? Mas ele tem que plantar todo mês para no mês. Então, planta aqui, sai aqui, planta aqui, sai aqui, planta aqui, sai aqui. Então, todo mês ele tem que abrir negócio, fechar negócio, abrir negócio. Os caras, no bom sentido, me odeiam porque tirou o time do zona de conforto. Mas a gente está vendendo muito mais do que a gente vendia. E a gente não tem mais esses hiatos de não venda, porque todo mês tem que ter uma venda. Você transformou uma coisa sazonal em algo mais flat, né? E, cara, eu te perguntei sobre o setor econômico porque eu queria entender como é que tá, qual é a tua visão, né? Daqui para frente desse mercado, né? Você acha que trazendo para as pessoas, né? Você acha que vai ter mais vagas? Você acha que vai aquecer o mercado? Você acha que vai ser um mercado mais voltado para IA? Olha, ano que vem é um ano diferente, assim. Eu não sei dizer e eu nem vou chutar como vai ser, mas ano que vem tem Copa, ano que vem tem eleições, então eu acho que vai ter um período e uma área do varejo que vai super aquecer, como sempre, por causa da Copa, lá. Acho que as empresas que não estão, os varejos online que não estão preparados para isso, vão fazer movimentos rápidos no começo do ano para estar preparado para a Copa, para estar preparado para a próxima Black. Então eu acho que isso vai gerar uma economia no SaaS ali, um movimento no SaaS ali, para essa preparação, mas eu acho também que vão ter grandes empresas que vão segurar os investimentos, esperando qual é o cenário político e econômico que a gente vai ter. Se for direita, vai acontecer X, se for esquerda, vai acontecer Y. Tem empresa que quer apostar no X, tem empresa que quer apostar no Y, como elas não sabem, acho que ninguém vai apostar. Então, eu acho que a gente vai ter uma retração de grandes investimentos, e é puro achismo, tá, gente? No começo até ter um cenário político um pouco mais claro. Mais estável, claro, né? Isso aqui a gente pode dizer assim. E com relação ao que eu trouxe aqui, né? IA, ChatGPT, como é que vocês estão, né? Como é que vocês enxergam isso? Tá forte? Tem investimento para isso? Não tem? Você acha que é algo que vai passar ou algo que, não, vai ser uma ferramenta perene? Eu acho que é perene. Eu acho que a gente vai viver com a IA do jeito que a gente vive com a internet hoje. Só que a gente vive com a internet para determinadas coisas. A nossa vida não é a internet, né? A gente tem a nossa rede social, mas a gente continua se socializando fisicamente. A gente trabalha, precisa da internet. Eu acho que a IA ela vai fazer parte desse pacote de trabalho, de facilidade, mas eu não acho que vai ser um negócio que vai matar o emprego, que as pessoas não vão mais trabalhar. Eu acho assim, as pessoas vão ter que se adaptar. Eu falo bastante que a IA, ela é uma nova língua. Então, se até um determinado momento, em determinadas carreiras, se você não tiver inglês, você está fora. Se você não souber lidar com a IA, em algum momento você está fora. Para algumas cadeiras, para algumas pessoas. É um exemplo, tá, gente? O vendedor de shopping vai ser menos impactado com a IA. Cara, um cara do jurídico que analisa processo de um escritório. Esse cara vai ser impactado, porque a IA vai fazer a leitura e olhar todas as possibilidades com isso. Então, eu acho que assim, a gente precisa aprender, a dica é aprender essa nova linguagem. E a empresa que eu trabalho hoje está investindo, tem mais de 20 horas de curso na plataforma, cursos realmente bons para saber como usar cada uma das IAs, o que cada uma é boa. Hoje a gente está usando a IA
como a gente usava a internet. Vou dar um exemplo bem besta para quem é velho, assim. A internet e o Orkut. Cara, a gente tá usando a IA hoje como era o Orkut, cara. Na então, época do modem, né? Época tipo, usava só modem só pra coisinha, pra ter respostas rápidas e bonitinhas. Assim, eu acho que vai entrar num outro patamar e vai ter muita coisa que vai ter IA, que essa geração, que são a geração dos meus filhos, que não vão nem saber como isso existia antes de ter IA, do jeito que a gente não sabe como isso existia sem ter internet. Que vai virar o dia a dia. Mas, cara, isso pra mim ainda é um buraco negro que eu não sei responder. Não, cara, ninguém tem uma resposta exata, né, para essa pergunta, mas eu gosto de perguntar para todo mundo porque são pontos de vistas diferentes que lá na frente se encontram, enfim. E André, para você, André, executivo hoje, diretor comercial, casado com 2 filhos, Sim. 46 anos, quais as perspectivas, cara, assim, para carreira? Você acha que uma hora você vai tirar um pouco mais o pé de operação no sentido de performance? Você quer empreender mais? Você quer, cara, construir mais como executivo? Você, não, eu ainda tenho sede de novos desafios, né? Porque você visitou aí o Omnichannel e tal. Quais são as perspectivas do André hoje como um diretor comercial, como um executivo? Eu gosto de perguntar isso, porque antes a gente tinha a pergunta da plateia, que era, algumas pessoas ficavam aqui, né? Sim. E aí, você traz um executivo, um diretor, um número 1 de uma operação, para onde o cara vai, né? Não tem mais para onde ir. E a gente perguntava isso e, cara, tem muito lugar para ir ainda. Sim. Tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que essa é uma pergunta perigosa. Por que perigosa? Porque eu trabalho, tô numa empresa, se eu falar, não, eu quero empreender e quero tocar o dane-se aí, o meu chefe falar, e André, que papo é esse? Mas, assim, eu acho que, assim, eu tenho alguns planos que eles vêm com a minha maturidade. Assim, eu acho que eu ainda tenho bastante lenha para queimar no mundo corporativo. Eu acho que tem muita coisa, muita gente para ajudar. Acho que eu tenho bastante experiência para passar. Assim, eu acho que seria um desperdício de tempo e conhecimento se eu saísse agora para ficar à toa. Da Privalha para Wake, por decisão, eu tirei um sabático para ficar realmente à toa. Cara, assim, foi muito difícil, cara. Os meus 3 primeiros meses era verão, fiquei de boa, curtindo meus... verão, vou ficar com os meninos. Não sei o que lá. Aí depois que comecei a me coçar, demorou mais 4 meses. Esses 4 meses, assim, foram preocupantes, porque eu tentava... Falar, cara, mas essa é a vida, assim, a gente produz tão pouco, a gente ajuda tão pouco, né? Porque eu não tinha um negócio, né? E aí, eu pensei, cara, nisso, eu falei, cara, eu vou montar um negócio nesse tempo. Minha esposa é arquiteta, e ela faz muita parte de interiores, mas ela estava numa época, numa linha pós-pandemia, de construir casas para os seus clientes no interior. E ela aprendeu a fazer. Falei, vamos fazer uma para a gente, para investimento. Ela topou o desafio e falou, vamos fazer. E aí, putz, investimos todo o dinheiro que a gente tinha e a gente foi construindo a casa ficou pronta, tá vendo, não sei o que lá. Onde eu quero chegar? Então, acho que eu tenho muita lenha para tocar no corporativo, mas eu já tenho desenhado a minha aposentadoria, que é investir na Daniela, nas construções de casa, para que cada movimento entre constrói e vende, nosso patrimônio vai aumentando, e isso em algum momento vai ser suficiente para falar, cansei, ou quero ter isso parado. Isso vai me dar escolhas. Eu acho que acho que, na realidade, o maior poder executivo é você ter escolha. Então, eu sempre falo, cara, se organiza financeiramente, cara, para você ter escolha. O dia que você estiver de saco cheio, o dia que você estiver cansado, você não ser escravo daquilo porque você não ter opção. Você fala, cara, gente, obrigado, foi bom até aqui. Não vou esperar entrar o burnout, não vou esperar a gente se odiar para eu... Cara, obrigado, eu tô organizado para passar X meses e procurar. Então, acho que as pessoas precisam estar preparadas para isso. Então, eu estou construindo esse pezinho de meia, tenho esse plano que tenho muita planilha para queimar, e aí o plano corporativo eu gosto muito de mesa, eu gosto muito de dar palpite, eu tenho um cenário, eu tenho uma visão muito holística das coisas, assim, cara, assim, minha esposa fala, putz, você resolve as coisas, eu gosto de resolver problema, acho eu que talvez eu tenha um viés para ir bem como conselheiro. Então, eu acho que sim, o meu próximo plano, em vez de, vou tirar o pé totalmente, cara, eu acho que eu vou tentar focar em conselho. Eu sei que eu preciso me capacitar, eu sei que ser conselheiro de empresa não é ser C-level, porque C-level, você olha o DRE de hoje, o resultado de ontem e pensa no amanhã. Isso é o seu papel de C-level. O papel do conselheiro, cara, ele só olha para frente e tá trazendo as provocações, por que não sair do status quo para pensar na empresa do amanhã? Então, é isso que eu preciso aprender. Como parar de olhar o DRE de hoje para, cara, só trazer as provocações. Eu acho que esse é o papel do conselheiro. Então, eu vejo isso. Que aí, o meu futuro cara, tocar as obras junto com a Dani
e ser conselheiro. Mas eu acho que eu ainda aguento mais uns 10 anos aí de mundo corporativo. Eu ia super falar isso, cara, porque, de novo, a gente conversa com o executivo todos os dias. E a galera do corporate, cara, gosta do game do corporate, assim. Sim, empresas não tenham medo de perder o executivo de vocês. Eles gostam muito do que eles fazem. Mas também chega um momento da carreira que você precisa de novos desafios. Sim. Você não vai deixar um cara numa cadeira de CEO por 20 anos. Não tem como. Uma hora esse cara precisa pensar além do né, off the grid ali. E, cara, quem dera um dia você seja conselheiro da Techers, porque eu quero beber dessa fonte, entendeu? Isso. É um cara que tem muita bagagem e uma hora a gente, como consultoria, desenha o nosso negócio para que a gente consiga atrair pessoas executivas como vocês, para ajudar a gente a pensar diferente, né? Mas você trouxe uma frase muito legal. Vocês gostam de mesa, cara. O negócio de vocês é estar ali na mesa, é olhar número, E isso é importante para todo mundo crescer, né, cara? Porque dá oxigênio para vocês, dá oxigênio aos negócios novos que estão vindo, e empresas que precisam escalar e tudo mais, né? Muito bom. André, a gente tem o costume aqui de encerrar o nosso papo sempre pedindo 2 dicas para todos os nossos convidados. Uma é um filme ou série que você assistiu, ou que você está assistindo, ou que você falou, pô, cara, isso aqui mudou meu mindset, isso aqui mudou minha vida. Ou um livro que você leu, que você falou, cara, depois que eu li esse livro aqui, minha cabeça abriu, ou é meu livro de cabeceira, o livro que eu recomendo para todo mundo. Assim, o que você tem como dica de 2 conteúdos aí? Um série ou filme e outro um livro para nossa audiência. Putz, cara. Olha, essa pergunta é boa, hein? Geralmente eu não costumo assistir muita série pensando, putz, eu preciso me capacitar porque meu cérebro já frita o dia inteiro no trabalho, né? Mas assisti um livro que eu tô lendo que é muito bom, chama Coração Selvagem. E esse livro ele fala sobre a essência do homem. E aí eu digo o homem masculino. Uhum. Esse livro ele serve para que o homem ele consiga se encontrar como o DNA e qual é o seu propósito como homem na sociedade. E ele serve muito, e aí no caso das mulheres casadas, para elas lerem e entenderem a cabeça do homem. Porque não adianta você, como mulher, pensar como mulher e exigir atitudes do homem num pensamento de mulher. Uhum. A gente não tem o mesmo modus operandi. Por mais que a sociedade hoje esteja tentando encapsular que todo mundo é meio igual, cara, a mulher tem a visão 360, o homem tem uma visão limitada, a mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, a gente faz uma coisa. Então não adianta ela pedir pra gente fazer 10 coisas ao mesmo tempo, que a gente vai entregar mal feita. Uhum. Esse livro, ele é um livro muito legal, Coração Selvagem, que ele fala de uma história, são fatos reais, de uma montanha, sei lá, mas o escritor vai falando muito sobre as diferenças ali, de como pensar. Acho que é um livro bem bom. Ele acho que vai aguçar um pouco, principalmente para os meninos, um pouco essa questão da energia, da força, de você ir lá resolver, de realmente ter o seu papel na sociedade. E para as mulheres que estão, talvez, com alguma dificuldade no casamento, eu não entendo o meu marido, talvez seja um bom livro para ler. Um bom livro para ler. Eu acho que essa é a dica. Ela não é 100% corporativa, mas eu acho que ela tem me provocado muito no dia a dia. Não é 100% corporativa, mas ela é genial. Por quê? Até pra gente encerrar aqui, né? Saúde e bem-estar, cara, eu acho que não anda nem junto. É preponderante, né? Sim. Imagino que quando você começou a ler esse livro, foi justamente para te dar aquele alívio corporativo do dia a dia, né? De, pô, cara, deixa eu consumir alguma coisa que talvez me ajude na minha casa, com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha vida, né? Qual que é teu ponto de vista, André? O que você faz no teu dia a dia para ter esse alívio corporativo, né, cara? Você tem uma rotina? Tem. Você faz, sei lá, as suas atividades periodicamente? Conta pra gente um pouco sobre Isso é muito legal. Isso é muito legal, assim. Eu treinava à noite. Eu treino todos os dias. Né? Eu treinava à noite, e aí com os filhos eu acabava tendo 2 coisas, né? Uma, faltava muito, porque a criança é pequena, não sei o que lá, ou você estava cansado do trabalho, era a sua última atividade do dia, eu acabava me sabotando muito para ir não treinar, porque tô cansado, não sei o que lá. E eu acabava criando problemas em casa, porque, frase da minha esposa, né? Você trabalha o dia inteiro, depois quer ficar à noite bonitão lá e me deixa aqui com o pepino no bom sentido em casa. E eu decidi mudar, cara, assim. Hoje eu treino de manhã, todos os dias. Eu acordo, faço questão, eu acordo 5 e pouco da manhã, leio um pouquinho do meu livro, aí acordo os meninos, dou café para os meninos, coloco os meninos na perua e vou treinar. Essa é a minha rotina diária. Deixo a minha esposa dormindo, falei, pode achar que esse momento é meu com eles. E aí vou treinar todos os dias. E aí treino,
chego em casa, tomo um banho frio. Eu gosto de tomar banho frio de manhã para realmente acordar e tirar aquela última leseira. E aí vou trabalhar. Isso é o que eu faço para cuidar do meu físico, da minha mente. E, cara, para mim é muito interessante que assim, o dia que eu não treino, eu fico mais cansado e mais mal-humorado do que o dia que eu treino. Porque meu corpo se acostumou tanto com a liberação hormonal de as endorfinas e outras coisas aí, que eu já estou acostumado. Isso melhora muito o meu dia a dia. Existem estudos que não, estudos que sim, mas a água fria me acorda um pouco. Então, assim, geralmente eu tomo um banho morno, frio, sim, mais desconfortável, e aí os últimos minutos eu tucho água fria, eu saio tipo... e isso, tipo, já... Eu tenho a sensação que eu vou acordar mesmo, e aí eu vou pro trabalho. Eu tendo a cuidar um pouco da alimentação, não sou aquele cara que pesa comida, que tipo, não tem vida social, não come pizza, come hambúrguer. Eu tendo a cuidar, fazer, 60%, 70% das escolhas um pouco mais saudáveis para ter os 30%, 40% sem onerar muito a minha saúde. Então, assim, eu tenho uma vida muito tranquila, assim, eu vou muito pro interior com os meus filhos, na nossa casa, a gente fica lá, gosto de ficar no meio do mato, gosto de ficar com as crianças, assim, Sou um pai mais pacato. Boa. Então, quer dizer que você encontrou seu ponto de equilíbrio como executivo de mercado no seu tempo de qualidade com tua família, tua esposa e teus filhos. Sim, eu tento, por exemplo, assim, eu chego em casa, não dá todas as vezes, mas assim, ficar longe do celular. Porque, cara, eu preciso ter aquele pouco tempo ali de qualidade com os meninos, porque eles estão próximos do horário de dormir. Eu tento, na academia, não ficar no meio do treino, olhar, cara, o Instagram ou ficar lendo e-mail, porque, cara, eu preciso focar naquilo. E aí isso me ajuda um pouco a separar. Então, assim, eu consigo, minha esposa fala que eu falo isso muito bem, eu consigo passar o final de semana, curtir o final de semana, viver o final de semana, mesmo tendo um problema na sexta gigante que tem que ser resolvido na segunda. Eu não fico fermentando esse problema ao final de semana inteiro. Então, isso, assim, acho que separar as vidas, acho que é um pouco positivo, porque senão, assim, se você tá com problema no trabalho e o seu casamento está muito bom, aí você leva esse problema para dentro de casa, isso vai, no mínimo, atrapalhar 10%, 15% ali o casamento, porque, cara, você vai trazer alguma coisa aí. Não tô falando que você não tem que trazer informação para dentro de casa, tô falando que sua esposa, seu marido, você não tem que dividir, mas não trazer o problema, né? Tentar separar um pouco as coisas para poder ter vida. Assim, eu sou muito a favor de vida, qualidade de vida. Assim. Eu sou aquele cara, se existisse assim, beleza, a partir de agora, decisão de vocês. Trabalhar um dia menos, não trabalhar. Um monte de amigo meu fala, não. E responderia no podcast, não, eu trabalharia um dia a mais. Porque eu preciso produzir. Eu falo, não, eu trabalharia um dia menos, porque, cara, assim, eu gosto muito da minha... Eu gosto muito da minha família, eu gosto muito do meu dia. Eu gosto muito do meu dia de ficar no meio do mato, de fazer coisas, de viajar. Eu acho que isso me nutre para eu trabalhar melhor. E o fato de eu ter isso, eu trabalho melhor para eu poder pagar isso. Então, ele é um ciclo vicioso. Se eu não trabalhar, eu não tenho isso, e eu não posso ver só disso porque não tenho trabalho. Então, eu acho que o ponto é, qual que é o seu equilíbrio? Qual é o seu equilíbrio ali entre trabalho e conseguir fazer as coisas, cara, se desligar depois do horário, ou ter o seu momento com a sua família, longe do celular. Isso é muito importante. E vocês estão ouvindo isso de um convidado que talvez não, acho que é o convidado que mais trabalhou em alta performance aqui, né? Se o André conseguiu achar o equilíbrio dele como executivo e alta performance, você também pode conseguir. Cara, muito obrigado por tua presença aqui. Eu acho que cabe outros episódios. Sim. Volte mais vezes aqui pra gente falar mais sobre carreira, sobre mercado, sobre business, sobre performance. Quero deixar espaço para, cara, você deixar uma mensagem final aí para quem você quiser, seja pro teu time, pro teu boss, pra tua família, para quem tá ouvindo a gente. Cara, muito obrigado por tua presença. Cara, assim, Rafa, obrigado. Sim, foi enriquecedor, assim, a forma que vocês conduzem, assim, é muito bom. A gente o que a gente gente não precisa aqui ficar fingindo ser o executivo padrão de mercado para eu conseguir uma vaga melhor amanhã. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu acho que, assim, eu vou fechar com uma frase que minha esposa me disse uma vez. Uma vez eu estava meio que discutindo com a minha esposa e ela falou assim, opa, como chama a sua chefe mesmo? E aí eu falei, Fanny. Minha chefe chama Fanny. Beijo pra Fanny aí.
Aí ela falou assim, você fala assim com a Fanny? Eu falei, não, você tá louca? Lógico que eu não falo assim com a Fanny. Ela falou assim, então não fale assim comigo, porque a Fanny vai embora da sua vida e eu vou ficar. Então você me trate melhor do que a Fanny. E isso, cara, pra mim foi a melhor coisa, assim, cara. Assim, a família fica, o emprego muda, a gente, no bom sentido, é um número, mas, cara, assim, eu achei o bom recado assim, cara, cuida da sua família que você vai se dar muito bem no seu emprego. Agora, se você cuidar do seu emprego, talvez você não vai se dar muito bem com a família. Eu acho que esse é o meu segredo de alta performance, vamos dizer assim, como você disse, cara, sempre ter uma família estruturada, uma mulher que eu amo, filhos que eu quero estar sempre junto, cara, assim, sempre se eu puder fugir do trabalho, é para ficar perto deles, e não o contrário, né? Se eu puder fugir de casa, eu vou pro trabalho, né? Acho que esse é o segredo. Caraca, cara. Obrigado. Esse é o episódio. Você disse que a gente pode ser a gente mesmo aqui, né? Eu não assisto e não ouço todos os episódios do TechCast, mas esse é um que eu quero ouvir mesmo, porque você traz a questão da família de uma forma muito verdadeira, e eu acredito muito nisso, né? Às vezes a gente se perde em trabalho. Sim. É muito comum a gente se perder no trabalho, e aí nesse caminho perde-se a saúde, perde-se a família, perde-se bens, enfim. E a gente precisa preservar o que é mais importante, a nossa maior riqueza, que é a família. Sim. Né? Então valeu o like aí, já, dá seu like, curte, compartilha. Para você que precisa contratar profissionais especialistas executivos no mercado de tecnologia RH, www.techers.com.br, manda uma mensagem para a gente. Muito obrigado e bons negócios. Tchau.